Primeiramente, gostaria de dar uma boa noite a todos, os colegas e o professor. Eu vou começar apresentando o nosso grupo, que ficou composto por 5 integrantes, entre eles eu, que sou a Daniela, o Alex, a Karine, o Rafael e a Renata. Cursamos a cadeira de Contabilidade e Planejamento Tributário 1, e o nosso grupo ficou responsável por realizar a pesquisa sobre as obrigações acessórias federais, com enfoque na declaração do Imposto de Renda retido na fonte, a DIRF, e na escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais, a EFD e a REINF. Bom, vou começar explicando primeiro o que é uma obrigação tributária e, em seguida, suas duas categorias, a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. Bom, a obrigação tributária é uma obrigação de um sujeito passivo pagar ao sujeito ativo o tributo. Essa obrigação surge quando acontece um fato descrito pela lei tributária e ela pode ser dividida em duas categorias, a obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal, podemos observar que é uma obrigação principal quando o contribuinte tem por dever o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, no caso que seria a multa em dinheiro. Essa obrigação surge em razão do fato gerador e se extingue juntamente com o crédito tributário dela decorrente, sendo que ela somente será extinta quando for realizado o pagamento ou recolhimento do valor devido integralmente. Se for recolhido um valor parcial, ela não será considerada extinta. Portanto, o seu objetivo final é o pagamento do tributo. Já sobre a obrigação tributária acessória, identificamos que são feitas através de declarações mensais, anuais ou trimestrais, e que devem conter os dados sobre as empresas. Elas devem ser apresentadas ao governo federal, estadual ou municipal, contendo informações do contribuinte a respeito de sua receita bruta, impostos apurados, dentre outras informações que podem variar de acordo com cada declaração. O que difere essa obrigação acessória da principal é que na acessória é feito o registro de pagamento dos tributos para futuras fiscalizações, e na principal é feito o pagamento dos tributos. Existem vários tipos de declarações acessórias fiscais para as empresas. Entre elas, tem aquelas que se enquadram no regime tributário do Simples Nacional e no lucro presumido. Algumas das declarações que se enquadram no Simples são a DEFIS, que é a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, e tem seu objetivo é comunicar ao governo, por meio da Receita Federal, que as empresas enquadradas no Simples Nacional recolheram os tributos referente ao calendário do ano anterior. A declaração deve ser apresentada até o dia 31 de março do ano subsequente. Temos também o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples, que é o imposto que incide sobre o faturamento mensal da empresa. Caso a empresa não houver, ela fica isenta do imposto. Outra obrigação é a DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda retido na fonte, e ela é enviada anualmente pelas empresas que fazem a retenção do imposto. E ao longo da apresentação do trabalho, outros colegas vão explicar um pouco melhor sobre a DIRF. Assim, nós temos também aquelas declarações acessórias que se enquadram no lucro presumido, como, por exemplo, a 10, que é a Declaração Eletrônica de Serviços, onde é uma declaração municipal, através da qual as empresas prestadoras de serviços devem comunicar o total de serviços prestados durante o mês. Outro exemplo de obrigação acessória do lucro presumido é a do CTF, que é a Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais. É uma declaração apresentada ao governo federal, contendo informações dos tributos federais, sendo eles IRPJ e CSLL, dentre outros. Temos também a EFD, que é a Escrituração Fiscal Digital, também a ser melhor esclarecida por outros colegas ao longo da apresentação. E, por fim, mais um exemplo de obrigação acessória do lucro presumido é o SPED fiscal,
que é um sistema que encaminha informações do governo federal sobre a apuração do IPI e do ICMS de forma simplificada, que vai ser explicado também junto com os colegas sobre a IFD. Boa noite, pessoal. Meu nome é Karine e eu vou falar um pouco sobre declaração do imposto de renda retido na fonte, a DIRF. Então, o que é a DIRF? A DIRF é uma obrigação acessória que deve ser realizada por qualquer pessoa física ou jurídica que realizou pagamentos a uma pessoa física e que reteve impostos sobre essa durante o ano calendário. Ou seja, todas as empresas que tenham obrigatoriedade de recolher imposto de renda retido na fonte, com PIS, COFINS e contribuição social retidos na fonte, são obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda. Essa declaração é onde se informa para a Receita, através dos funcionários, sócios ou prolabore, o quanto o funcionário ganhou ao longo do exercício anterior, independente se ele trabalhou em um único dia, mês ou ano, não importa. E após o preenchimento e finalização da declaração, vem um informe de rendimento do funcionário ou da empresa e essas informações a Receita cruza com as informações fornecidas pelo funcionário no momento em que ele declara seu imposto de renda, para garantir que essas informações foram informadas corretamente. Ela também serve como uma forma de combater a sonegação fiscal, tanto para as pessoas jurídicas quanto para as pessoas físicas. Não importa qual a forma de tributação da empresa, se ela teve as retenções do imposto de renda retido na fonte, e PIS, e COFINS e contribuição social retido na fonte, ela é obrigada a fazer a declaração. Regras gerais da DIF. Todo ano é informada uma instrução normativa atualizada com as regras da declaração, definindo a data, entre outras coisas. Essa instrução normativa é disponibilizada no final do ano anterior à data limite para o preenchimento e costuma ser sempre em fevereiro de cada ano. Como, por exemplo, essa instrução normativa é de 27 de novembro de 2019 e a data limite para a declaração foi em 28 de fevereiro de 2020. Essas informações são declaradas em meio digital pelo PGD-DIRF, que se encontra para preenchimento no site da Receita Federal. É disponibilizado um programa, na qual deve ser baixado para efetuar o preenchimento. É obrigatório que o informante possua o certificado digital. Também, a DIRF sempre deve ser realizada pela matriz e não por seus filiais. O dinheiro arrecadado nessa declaração fica sob o controle do governo federal. As informações declaradas na DIRF devem ser guardadas por um prazo de 5 anos. Caso seja necessário, é possível o contribuinte fazer a retificação da DIRF de anos anteriores, em prazo de até 5 anos. E para fazer, basta acessar o mesmo programa da Receita Federal e apresentar uma DIRF retificadora. As empresas que estão inativas não possuem obrigatoriedade na entrega, nem aquelas que não possuem imposto de renda retido na fonte. Boa noite, meu nome é Renata e eu vou então dar continuidade falando mais um pouquinho sobre o DIRF. Antes de qualquer coisa, queria me desculpar antecipadamente qualquer barulho externo. Então, eu achei importante trazer aqui, né, uma mudança que houve, a Instrução Normativa RFB número 1915, introduziu uma alteração na DIRF com relação aos anos anteriores, né? Estabeleceu, então, a obrigatoriedade de declaração dos beneficiários dos rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Estadual ou trabalhista,
mesmo que esteja dispensada a retenção do imposto de renda. Mas na DIRF 2020, no caso, onde foram declaradas as informações referente aos rendimentos pagos em 2019, declarar essas informações em relação a essa pequena mudança foi facultativo, tá? Então, em relação à multa, né? A falta da entrega, a entrega incorreta ou a omissão de alguma informação faz com que a empresa ou a pessoa jurídica, a empresa ou a pessoa física fique sujeita a penalidades previstas já em lei. A multa que é aplicada para os contribuintes que não enviarem a DIRF dentro do prazo publicado e já pré-estabelecido, ela será então uma multa de 2% ao mês calendário ou fração em relação ao tempo de atraso, né? O valor da multa será calculado sobre o montante do imposto de renda informado na declaração, mesmo que este já esteja pago, né? E aí fica limitado a 20%. A Receita Federal, ela considera, então, como data inicial para a aplicação da multa o dia seguinte ao final do prazo estabelecido. E a data final é o dia da entrega, ou, no caso de não apresentação, né, a da lavratura do auto de infração. Para a pessoa física, pessoa jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, a multa mínima aplicada, ela fica no valor, então, de R$ 200, multa mínima, e para os demais casos, a multa mínima, o valor mínimo, né, fica de R$ 500. Pode haver, né, uma redução no valor da multa. A redução, ela pode ser em 50% quando a declaração for apresentada após o prazo e antes que ocorra qualquer procedimento de ofício. Ou pode ser, então, uma redução de 25% se houver a apresentação da declaração no prazo definido na intimação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alex e agora eu vou falar um pouco sobre a FDRINF. A FDRINF nada mais é que uma nova forma de cumprimento das obrigações relacionadas aos tributos e contribuições sociais previdenciárias que não incidem sobre a folha de salários. E é um dos módulos do SPED a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e também pelas pessoas físicas em complemento ao e-social. Bom, em uma primeira etapa, foi informado os valores das receitas brutas para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas sobre isso, né? E assim também as retenções de INSS calculadas sobre os serviços prestados mediante a cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário. E posteriormente, em uma etapa
mais adiante foi informado também os rendimentos pagos ou creditados sujeitos à retenção do imposto de renda retido na fonte, além das retenções das contribuições sociais também, que não tinha relação com o trabalho. Bom, e quem está obrigado a informar se a FDRINF? Estão obrigados a prestar essas informações por meio da FDRINF às seguintes pessoas jurídicas: as que prestam e contratam serviços mediante a mão de obra, sujeitos à retenção da contribuição previdenciária, também as responsáveis pela retenção do PIS, do PASEP, da contribuição social e da contribuição social sobre o líquido, também as optantes pelo recolhimento da CPRB, o produtor rural sobre a pessoa jurídica, a agroindústria, quando sujeita à contribuição previdenciária substitutiva ou calculada sobre a comercialização do produto rural. Associações desportivas que recebem patrocínio, empresas ou entidades patrocinadoras da equipe de futebol, entidades promotoras de eventos desportivos, pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos à retenção do imposto de renda. Bom, e os objetivos, qual é o objetivo da FDRINF? Simplificar o cumprimento das obrigações, aprimorar a qualidade dessas informações, eliminar a redundância da GFIP, da DIRF e também substituir o envio dessas informações. Essas informações elas são formadas também por eventos. E esses eventos, a gente, em primeira instância, foi informado processos judiciais e tributos, entre outros. Também temos o evento tabela, evento periódico, eventos não periódicos, totalizadores. No evento tabela, é informado os eventos que validam a escrituração das informações do contribuinte, e esses eventos eles influenciam diretamente nos cálculos dos tributos das contribuições. Daí, posteriormente, temos os eventos não periódicos. O que são esses eventos não periódicos? É todo aquele evento que não tem data específica para acontecer, ou seja, ele pode ocorrer de uma forma qualquer momento. Assim, um exemplo é um jogo de futebol, onde não tem uma data estabelecida, seria uma receita de um espetáculo desportivo, devendo ser transmitido até 2 dias úteis após a realização deste evento, né? Além disso, temos os eventos periódicos. O que são esses eventos periódicos? Eles são os que compreendem a movimentação com periodicidade previamente definida. Eles devem ser informados e também transmitidos até 15 dias do mês seguinte à sua ocorrência. E dentro desses eventos periódicos, a gente pode citar a retenção de contribuição previdenciária sobre os serviços prestados, a retenção de contribuição previdenciária sobre os serviços tomados, os recursos recebidos por essa associação desportiva, os recursos repassados para a associação desportiva, a comercialização da produção por produtor rural, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta também, e o mais importante também, as retenções na fonte do IR, da contribuição social sobre o líquido, o COFINS, o PIS, a PASEP, e também a reabertura desses eventos quando precisar, e também o fechamento desses eventos, desses eventos periódicos. E também dentro disso, por final, tem os totalizadores, que por fim eles totalizam o que são
os eventos retornados da FDINF com base nas informações transmitidas anteriormente, né? E no final disso tudo, a FDRINF, ela informa junto com o E-Social essas duas informações que elas são responsáveis para alimentar o DCTF Web e com as informações necessárias para a apuração dessas contribuições previdenciárias, onde vai gerar uma guia que substitui várias dessas informações, dessas redundâncias da informação da DIRF e outras, enfim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael. Eu vou complementar um pouco aqui e falar sobre a DCTF Web. Porque nós falamos de REINF ali, falamos um pouco social, né? E a gente não pode não falar sobre um pouco sobre a DCTF Web, porque ela está muito presente nessas obrigações acessórias. O que gera a DCTF Web? A DCTF Web ela se divide em 3 características. A DCTF Web mensal, né? O 13º, referente às contribuições natalinas, e o espetáculo desportivo, a DCTF Web diária, relativo aos eventos desportivos de times de futebol profissional. O prazo para declarar informações na DCTF Web vai até o dia 15 do mês subsequente. Contudo, os dados referentes ao 13º devem ser transmitidos anualmente até o dia 20 de dezembro. No entanto, caso o último dia de prazo não seja útil, ele será alterado para o dia anterior à data. O DCTF Web é uma integração automática com a estruturação do evento do E-Social com a FDRINF. A intenção do fisco é que dentro do sistema eletrônico esses débitos sejam melhor administrados. A multa por atraso. Bom, ela está presente na Instrução Normativa 1842, de 2018, no seu artigo 2º. Porém, como toda obrigação acessória, ela sofre penalidades se ela não for entregue no dia em questão ou se a informação estiver incorreta ou for omitida, né? A colega já falou sobre a obrigação da DIRF e ela exagerou bem uma por uma ali os percentuais de valores, né? Que são semelhantes ao do REINF, né? Tanto ali de 2% do mês calendário ou fração, né? Enfim. Eu vou só chamar a atenção aqui especial no anexo 2, que é os R$20 para cada grupo de informações incorretas emitidas, né? Que essa aí é diferente da DIRF, né? A DIRF não tem isso. Bom, eu vou falar sobre a conclusão, né? Para não ser muito repetitivo ali na questão das multas, né? Então, o que nós concluímos, né? Que a gente analisando as duas obrigações acessórias, tanto a DIRF como o FDRINF, a gente percebe-se que cada vez mais as informações tributárias, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, estão mais conectadas de uma forma digital, fazendo com que as informações se cruzem, melhorando a gestão e o controle da qualidade da fiscalização dos órgãos do governo. Entende-se que também com o aprimoramento do FDRINF, conforme pedido pelo governo, a necessidade de alinhar as informações que serão enviadas, evitando assim que as empresas entreguem o mesmo conteúdo de diversas formas em outros tipos de obrigação, como citado no trabalho acima, e que aos poucos serão substituídos, E ao mesmo tempo percebemos que o quão é importante termos uma atenção especial na entrega dessas informações, pois caso seja identificado um erro em uma dessas obrigações, as multas e as penalidades podem gerar um grande dispêndio financeiro para a empresa. Bom, o nosso trabalho é esse. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite.